Olá pessoal, outro dia eu fiz um vídeo aí sobre os fatores climáticos e falei de latitude e altitude, né? Eu vou falar de outros hoje então. Lembrando aí, então que esses fatores climáticos, eles vão determinar o tipo de clima e atuam de maneira conjugada para exercer influência sobre os elementos climáticos, que são temperatura, umidade e pressão. Esses fatores climáticos, falei sobre latitude e altitude, então vamos falar agora sobre outros aí que são massas de ar, continentalidade, massas de ar, continentalidade, maritimidade, relevo, vegetação e correntes marítimas, tudo bem? Vamos então por partes aí. Primeiro, vamos falar então sobre as massas de ar. No caso das massas de ar, elas têm, essas massas que ficam na atmosfera, elas têm características, possuem atmosfera que possuem características de acordo com a sua origem, quanto à temperatura, umidade e pressão, certo? E é claro que no decorrer de sua viagem, digamos assim, elas podem adquirir também características dos lugares por onde elas passam, né? Então vamos ver o seguinte, quanto à umidade, essas massas de ar, se são oceânicas, vão ser úmidas, se são continentais, vão ser secas, com uma exceção. Se essas massas de ar se formam sobre uma floresta, por exemplo, elas vão ser úmidas, tá? Então essa massa de ar vai ser úmida. Quanto à temperatura, se essa massa de ar se forma na zona equatorial tropical, é quente. Se forma na zona temperada ou polar, ela vai ser fria, certo? Quanto à continentalidade e maritimidade, aí o que nós temos é a questão do calor específico no conceito da física. Vamos lá então. Quanto mais distante do litoral um lugar estiver, ele vai ter amplitude térmica mais elevada, né? Então a diferença entre a máxima e a mínima temperatura vai ser maior, tá? Então, ao contrário, né? Quanto mais perto do oceano um lugar, uma cidade, um bairro litorâneo, essa amplitude térmica vai ser menor. Por que isso? Porque o calor específico do oceano é menor, o calor específico da água é maior do que o do continente. Então a amplitude térmica vai ser menor. Esse é um dos motivos que fazem com que muitas pessoas queiram morar perto de uma praia. Por quê? Porque quando chegar o inverno, no tempo mais frio, não vai fazer tanto frio, porque a água demora mais para esfriar. E naquele tempo, naquela época mais quente, no verão, a mesma coisa. Ou depende do dia também, é claro, né? Quer dizer, não vai ser tão quente como numa área mais no interior, mais continental. Tudo bem? Quanto às correntes marítimas, né? Uma situação parecida com o que ocorre com as massas de ar, funciona como se fossem rios dentro do oceano. E como falei para vocês também, as características vão ser de acordo com os locais de origem. Essas correntes marítimas, por exemplo, se elas têm origem nas áreas polares, né, na Antártida ou no Ártico, elas vão ser frias. E se elas têm origem mais próximo ao Equador, por exemplo, elas vão ser quentes. Lembrando que elas ocorrem também devido à influência do movimento de rotação da Terra, certo? No caso aí, a rotação da Terra que vai se deslocar para o oeste. Lembrando que no hemisfério norte vai ocorrer no sentido horário e no hemisfério sul, sentido anti-horário, certo? Um exemplo que eu tenho aí é a corrente do Golfo do México, que é uma corrente quente. Ela se dirige em direção ao Reino Unido, né, na Inglaterra. Então, esse é um dos motivos que fazem com que, por exemplo, em Londres, no caso, a amplitude térmica ela é menor do que em Paris, por exemplo, a capital da França. Lembra da latitude que eu falei em outro vídeo? Quer dizer, se você for olhar por esse lado, Paris é mais quente do que Londres com relação à latitude. Mas tem as correntes marítimas do Golfo também do México exercendo essa influência, que chega até a Inglaterra. Então, por este motivo, algumas vezes na Inglaterra, em Londres, por exemplo, não vai ser tão quente como em Paris, né? No inverno, né? Tem essa influência da corrente marítima quente do Golfo do México, certo?
Já com relação à vegetação, que nós temos vegetação, outro fator climático importante que nós temos aqui é que a vegetação vai ser importante, no caso, sua densidade. Uma floresta, por exemplo, vai ser influência sobre a absorção e radiação do calor, né? Como também com relação à umidade, né? Então, numa floresta, por exemplo, não vai ser tão quente, porque a vegetação vai absorver este calor. Com relação à umidade também, né? Vai absorver a água. Não sei se alguém já observou, por exemplo, quando você está caminhando, quem mora perto de uma árvore, tem uma árvore perto da sua casa, no seu portão, etc. Então, calor danado, né? Quando você chega ali perto da árvore, já não está tão quente assim, né? Você sente um ar mais fresco, digamos assim. Então, a árvore, uma floresta, por exemplo, contribui para isso. Então, essa é uma das questões da luta contra o desmatamento, né? Não só com relação à temperatura, mas também quanto à umidade, que ela absorve boa parte da água, certo? O relevo, outro fator climático importante, vai funcionar como pode dificultar ou facilitar a circulação das massas de ar, tá? Um exemplo nós temos aqui no Brasil, as serras no centro-sul, né, que podem facilitar as massas de ar polar atlântica, a sua circulação, e dificultar a massa oceânica tropical, certo? Um fato mais interessante que nós podemos salientar aqui, nos Estados Unidos, as montanhas rochosas na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, as montanhas rochosas, as massas que vêm do Oceano Pacífico, nós podemos dizer que no Brasil não existe montanhas, tá? Então este é um bom exemplo para nós falarmos sobre isso. O que acontece? Você tem a montanha, da massa de ar úmida que vem do Pacífico, no sopé que vai chover bastante, ela não consegue ultrapassar, né, esta montanha, e do outro lado, né, vai ter um clima mais seco, tá? Então o relevo nesse caso funciona como facilita a pluviosidade maior na área litorânea, mas vai impedir, vai dificultar que esta massa de ar úmida consiga atravessar a montanha rochosa, e do outro lado vai chover. Daqui a pouco posso passar algumas figuras para facilitar esse entendimento desses fatores aí, tá? Antes de terminar, vou falar de outro fator climático importante, que é o albedo. Lembrando que nosso planeta, a irradiação, no caso, é um fator muito importante para o aquecimento do planeta, né? Vamos falar agora com relação à temperatura. Esse índice de reflexão vai variar muito de acordo com as cores também, né? Então, quanto mais claro, no caso, a reflexão vai ser maior, e quanto mais escuro, a maior vai ser a absorção. O índice de reflexão vai ser menor, tá certo? Comparando aí, por exemplo, né, numa geleira branca, o índice de reflexão vai ser maior, isso ajuda a explicar, né, porque é mais frio. Já no asfalto vai acontecer o contrário, que é preto, né? Tá certo? Outro tipo de superfície mais escura. Esse é um dos motivos que fazem com que, por exemplo, no meu caso hoje, eu gosto de usar camisa preta, eu acho bonito, mas no verão, né, naquele dia quente pra caramba, se você experimenta usar camisa preta, tá? Pra gente estar fervendo, tá bom? Então, por enquanto é isso aí, tá? Fatores climáticos. Vamos ver em outro momento sobre os elementos climáticos, temperatura, umidade e pressão. Por enquanto vamos ficar por aqui. Um abraço aí. Qualquer observação, dúvida, crítica, fique à vontade aí. Um abraço. Cuide-se bem. Voltando aqui, né, corrente do Golfo, como eu disse antes, tá aqui uma corrente quente, ó, no México, em direção ao Reino Unido, tá? Estão levando altas temperaturas para parte aqui da Europa, hemisfério norte, né? Já aqui a corrente de Humboldt, no Pacífico. Estão vendo? Corrente fria. Aqui uma figura aqui do lado, para facilitar o entendimento. Corrente fria de Humboldt. O que acontece? É uma corrente fria, no caso aqui, esse resfriamento vai provocar condensação de vapor e chuvas, percebe? Então vai chover onde? No oceano. Continua com deslocamento, ar seco, chega até a Cordilheira dos Andes, tá? Então isso aí, de certa forma, contribui para a formação do deserto do Atacama na Cordilheira dos Andes do Chile, como acontece também lá nos Estados Unidos, com o deserto da Califórnia, certo? Corrente fria também, certo? Corrente da Califórnia lá no hemisfério norte do Pacífico também. É isso.